E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende, logicamente, da hora que você estiver assistindo esse vídeo, tudo bem? Como eu sempre digo, hoje eu trouxe alguns exercícios. Exercícios. Só um minuto, deixa eu corrigir aqui. Eu trouxe alguns exercícios sobre as classes de palavras, tudo bem? Não todas as classes, mas apenas algumas, digamos que as mais importantes, tudo bem? Como, por exemplo, o artigo, o substantivo, o adjetivo e o verbo. Talvez nós teremos outras, tudo bem, além disso. Mas, por hora, por enquanto, apenas estas quatro, tudo bem? Hoje eu trouxe os exercícios de uma forma um pouco diferente. Eu estava trazendo mais textos para podermos obtermos as respostas do próprio texto. Hoje eu decidi fazer uma coisa diferente. Trazer algumas questões sem texto, tudo bem? Trazer algumas questões para nós precisarmos apenas dos nossos conhecimentos, tudo bem? Então, ao todo aí, mais ou menos 11 questõezinhas, tudo bem? São 10 palavras para você, 10 questões no caso, para você identificar qual classe gramatical a palavra pertence, e outra questãozinha para você analisar e dar uma pensada, tudo bem? Vou dizer algumas coisas antes de começarmos a nossa correção, coisas que eu sempre digo, toda monitoria já é de costume já, mas é que eu gosto sempre de dizer para poder vocês não esquecerem e, caso já esqueceu, relembrarem, tudo bem? Esse material aqui ele está sempre disponível lá nas plataformas, tanto no Classroom quanto no Poral. Só você entra lá naquela página que você entrou para obter o link desse vídeo. Lá este material está disponível, só você baixar e resolver as questões lá que eu trouxe, tudo bem? No caso, deixei lá em anexo. Então só você lá baixar, se você estiver no computador, baixa pelo computador. Se você estiver no celular, baixa pelo celular, tudo bem? Fica a seu critério aí a forma que você vai resolver, ok? Peço também que transfira as respostas para o caderno, tudo bem? Então você resolve aí na sua folhinha, onde você achar melhor. Se você, por exemplo, não sei, você resolve onde você achar que fica melhor para você. Após resolver, transfira as respostas para o caderno, tudo bem? Então, já fica o aviso. E também, lembrei. Toda vez eu digo, mas na hora de dizer, não precisa imprimir este material, tudo bem? Você imprime apenas se você quiser. E se você tiver impressora em casa e quiser imprimir, aí fica a seu critério, tudo bem? Caso você imprima, não precisa transferir as respostas para o caderno, pois as respostas já vão estar na própria folha, tudo bem? Então, se você for imprimir, não precisa transferir as respostas para o caderno, tudo bem? Então, é isso aí. Tenho mais algumas coisas a dizer que não vem na minha cabeça agora, perdão, mas conforme eu for lembrando eu vou dizendo a vocês, tudo bem? Então, como eu disse anteriormente também, nós vamos resolver ao todo 11 questõezinhas, ok? Opa, bateria fraca.
Então, esse cabeçalho você também não precisa preencher. Caso você esteja resolvendo pelo celular ou pelo computador, ok? Resolva apenas se você tiver imprimido esse material, ok? Aí sim, se você achar melhor, se você achar mais prático, pode preencher o cabeçalho com a escola, a data, professor, turma, nome. Para quem não sabe, meu nome é Bernardo, então você coloca aí professor Bernardo, tudo bem? Então é isso. Vamos dar início aqui à nossa correção, ok? Peço que você já tenha feito, tudo bem? Venha só nesse vídeo apenas após você já ter resolvido. Resolve por ali mais ou menos uns 20 minutinhos, ou tempo que fica a seu critério, mas o tempo sugerido uns 20 minutinhos, tudo bem? Após resolver, você volta aqui e a gente corrige estas questões. Caso você tenha alguma dúvida sobre alguma classe gramatical que você não entendeu, ou sobre qualquer outra coisa, pode deixar nos comentários, que assim que eu ver o seu comentário, eu rapidamente irei respondê-lo para você, ok? Então vamos lá resolver os nossos exercícios sobre classes gramaticais. Classifique palavras sublinhadas como artigo, substantivo, adjetivo ou verbo. Então você vai ver cada uma destas 10 palavras sublinhadas: pessoas, estudava, o, choveu, amarelas, a, acredita, ideia e felizes, e irá classificá-las de acordo com a sua classificação, logicamente. Se a palavra for artigo, você vai colocar artigo. Se ela for um substantivo, você vai colocar substantivo. Se ela for um adjetivo, você vai colocar adjetivo. Se ela for um verbo, você vai colocar que ela é um verbo, ok? Antes vamos dar uma relembrada básica, tudo bem? Professor, o que é um artigo? Pessoal, artigo são as palavrinhas que introduzem o substantivo. Por exemplo, o, a, os, as, uma, uns, umas, ok? Estas palavrinhas, elas introduzem o substantivo. E além de introduzir o substantivo, elas dizem se o substantivo é masculino, é feminino, está no singular ou está no plural, tudo bem? Se o substantivo estiver no masculino e no singular, nós iremos utilizar o artigo o ou um, porque estes dois artigos são masculinos e estão no singular, tudo bem? Os artigos, eles possuem gaguejei. O artigo, ele possui duas classificações básicas. São elas o artigo definido e o artigo indefinido, tudo bem? Mais pra frente nós iremos relembrar as classificações, porém aqui não será muito útil para a nossa monitoria de hoje. Estas classificações são muito úteis, mas para hoje aqui na nossa monitoria basta você saber apenas, ou melhor, basta você relembrar apenas o que é um artigo, tudo bem? Então é isso, artigos são as palavrinhas que introduzem o substantivo, ok? Repetindo, artigo, palavras que introduzem substantivo, ok? E o substantivo em si, do que ele se trata? Substantivo é tudo aquilo que tem nome. Por exemplo, controle de TV. O controle é um substantivo, porque controle é um nome. Por exemplo, controle é o nome do objeto que a gente usa para controlar algo. Então nós não precisamos dizer o objeto que usamos para controlar alguma coisa. Nós utilizamos apenas controle, porque controle é o nome
desse objeto, ok? Por exemplo, garrafa, por exemplo, a palavrinha garrafa. Garrafa é um nome. É um nome de quê? É um nome daquele objeto que a gente usa para armazenar algo, principalmente líquidos, tudo bem? Então você não precisaria dizer isso tudo, objeto utilizado para armazenar líquidos. Você apenas utiliza garrafa, porque garrafa é o nome do objeto que a gente usa para armazenar líquidos, tudo bem? Por exemplo, agora, caneta. Caneta é o nome do objeto que nós utilizamos para escrever. Então a gente não precisa utilizar objeto que usamos para escrever, etc e tal. Não precisaríamos falar isso tudo. Nós não precisamos. Nós usamos apenas o nome caneta, que nós já sabemos que é um objeto que serve para tal. Então, um substantivo é isso. Já um adjetivo, os adjetivos são as características, tudo bem? Os adjetivos são as características do substantivo. Como assim? Por exemplo, eu dei o exemplo do substantivo controle. O controle, ele pode ser azul, ele pode ser preto, ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, ele pode ser feio, ele pode ser bonito. Então, ele tem diversas características. Tudo bem? Estas características são os adjetivos. Todo adjetivo é uma característica. Ele pode ser azul, ele pode ser preto, ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, ele pode ser feio, ele pode ser bonito, ele pode ser gigante, ele pode ser normal, ele pode ser diferente, tudo bem? Todas essas são características. Então, adjetivo nada mais é do que uma característica, tudo bem? E já o verbo, ele é utilizado para denotar nossas ações, mas não apenas ações. O verbo ele é utilizado para expressar os fenômenos da natureza, as nossas ações e também introduzir uma característica, tudo bem? Por exemplo, como é simples introduzir uma característica? São chamados verbos de ligação, tudo bem? Por exemplo, se eu disser no caso, que eu estou feliz, o verbo estar, no caso o estou, está introduzindo uma característica, a característica que eu estou feliz. Consegue entender? Eu estou feliz. Feliz é uma característica. O estou, que no caso é o verbo, está introduzindo essa característica. Estes são chamados verbos de ligação. Mas também nós temos os verbos de ação e os verbos que indicam fenômenos da natureza, ok? Então, vamos lá, já demos uma revisada básica nestas quatro classes gramaticais. Então vamos resolver as questões. Deixa eu só ver se está gravando. Está gravando sim. Vamos lá. Número 1. As pessoas chegaram. Pessoas é um artigo, é um substantivo, é um adjetivo ou é um verbo? Vocês concordam comigo que pessoas trata-se do nome dos seres humanos, por exemplo? As pessoas são seres humanos. Então, pessoas se trata do nome dos seres humanos. Então, pessoas é um nome. Concorda comigo? Se é um nome, ela pode ser qual classe gramatical? Vou dar 2 segundinhos para vocês pensarem. Ela pode ser, logicamente, um substantivo. Por que é um substantivo? Porque é um nome. E por que é um nome? Porque nós não precisaríamos dizer sempre, por exemplo, seres humanos que habitam na Terra, etc e tal. Nós precisamos dizer apenas pessoas, porque pessoas já é o nome dos seres humanos que habitam na Terra, tal. Então, pessoas trata-se de um substantivo, ok? Então, número 1,
substantivo. E número 2, a aluna estudava português. Vocês concordam comigo que estudava se trata de uma ação? A ação de estudar. E qual é a classe gramatical que indica a ação? Isso aí, a classe gramatical que indica a ação, logicamente, é a classe dos verbos. Mas os verbos não indicam apenas ação, eles podem introduzir uma característica ou indicar um fenômeno da natureza. Tudo bem? Então vamos lá. Número 3. O meu amigo é legal. A palavrinha o, no caso, uma palavra de uma letra só. A palavrinha o. Vocês concordam comigo que é um artigo, um substantivo, um adjetivo ou um verbo? Pessoal, vocês lembram que eu disse que os artigos são o, a, os, as, um, uma, uns, umas. Olha o ozinho ali, ó. Percebe o ozinho? Se tem um ozinho, dentro dessas 4 classes gramaticais, qual que ela pode ser, no caso? Pode ser um artigo, ok? Então, número 3, se trata de um artigo. E choveu. Choveu é um artigo, é um substantivo, é um adjetivo ou é um verbo? Pessoal, vocês lembram que eu disse que o verbo, ele pode ser um fenômeno da natureza? Eu disse. Então, vocês concordam comigo também que choveu se trata logicamente de um fenômeno da natureza? A ação de chover. Choveu. Tudo bem? Se eu tenho uma palavrinha aqui, logicamente, novamente, no caso, indica fenômeno da natureza, eu tenho um verbo. Tenho um verbo, tudo bem? Então, número 4, eu tenho um verbo. Olha só, número 5. Existem muitas casas amarelas. Palavra em destaque, amarelas. Amarelas pode ser um artigo, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo ou pode ser um verbo. Pessoal, logicamente, vocês concordam comigo que amarelas se trata de uma característica? Com certeza. Mas características de quem? Das casas. As casas são amarelas. Então, amarelas está representando uma característica do substantivo casas, ok? As casas são amarelas. Amarelas é uma característica das casas. Se ela é uma característica, logicamente ela é um artigo, um substantivo, um adjetivo ou um verbo. Ela logicamente é um adjetivo, ok? Ela é um adjetivo, ok? Opa. Vamos lá. Pronto. Número 5, adjetivo. E número 6, há cadeiras na sala. Número 6, há cadeiras na sala. Palavra em destaque, a do verbo haver. Opa, já dei a resposta. Perdão, pessoal, ignorem o que eu disse. Pessoal, vocês concordam comigo que de uma forma ou de outra a palavrinha a está indicando uma ação que as cadeiras estão na sala? Concorda comigo? É um pouco complexo de a gente compreender isso. Mas a palavrinha a está indicando que as cadeiras estão na sala. Se elas estão indicando a ação das cadeiras estarem na sala, olha aí, ó, ação, indicando a ação de estar na sala.
ela pode ser um artigo, ela pode ser um substantivo, ela pode ser um adjetivo ou ela pode ser um verbo. Logicamente, se indicação, ela pode ser um verbo. Bem, ela é um verbo. Lembrando que o verbo indica a ação, produz uma qualidade, ou seja, uma característica, e também indica fenômenos da natureza, ok? Então vamos recapitular desde o início. Número 1, palavra em destaque, no caso, pessoas. Classificação, substantivo. Número 2, palavra em destaque, estudava. Classificação, verbos. Número 3, palavra em destaque, o. Classificação, artigo. Número 4, só tem uma palavra apenas, então choveu no caso. A classificação dela trata-se de um verbo. Número 5, palavra em destaque, amarelas. Classificação, adjetivo. Opa, eu coloquei verbos no plural, é um verbo apenas. Perdão, pessoal, perdão. É verbo. Isso. Vamos lá. Número 5. Já é palavra em destaque, amarelas. Classificação, adjetivo. E número 6, palavra em destaque, a. Classificação é um verbo. Okay? Então vamos para o número 7. Mas antes, deixa eu conferir se está gravando. Está gravando sim. Ok, pessoal? Está gravando. Vamos lá. Número 7. O professor acredita na sua capacidade. Pessoal, vocês concordam comigo que a palavra acredita está demonstrando a ação do professor acreditar? Acreditar é uma ação. É ação de acreditar, logicamente. Se eu estou dizendo que tal palavra é uma ação, ela é qual classificação dela? Por exemplo, lembrando que os verbos indicam ação, fenômenos da natureza e introduzem uma característica. Lembrem disso. Se eu estou dizendo que tal palavra está indicando uma ação, ela é um artigo, é um substantivo, é um adjetivo ou é um verbo? Logicamente, é um verbo. A palavra acredita, neste caso, é um verbo. É um verbo. E número 8. A ideia começa na mente. Palavra em destaque, ideia. Pessoal, vocês concordam comigo que ideia é um nome, por exemplo, do pensamento que a gente tem? Surgiu uma ideia, surgiu um pensamento de fazer algo novo, por exemplo, ou fazer algo novo. Então nós não precisamos dizer sempre, pensamento que surgiu na intenção de fazer algo novo, por exemplo. Nós não precisamos dizer isso tudo. Nós utilizamos apenas a palavra ideia, porque a palavra ideia indica o que eu acabei de dizer, o pensamento novo que a gente tem para realizar algo, etc. Então, se ideia trata-se de um nome, ela é um artigo, um substantivo, um adjetivo ou um verbo. Ela é, logicamente, um substantivo. Então, palavra ideia, substantivo. Número 9. Somos felizes. Palavra em destaque, felizes. Pessoal, vocês concordam comigo que felizes é uma característica? Com certeza. Da mesma forma que ele está feliz, ele poderia estar alegre, ele poderia estar contente, ele poderia estar, por exemplo, emocionado, ele poderia, logicamente, também estar, por exemplo, empolgado, tudo bem? Todas estas palavras são características, é a forma que ele está nesse momento. Se felizes
trata-se de uma característica, qual classe gramatical, ele pertence? É um artigo, é um substantivo, é um adjetivo ou é um verbo? Logicamente, trata-se de um adjetivo, ok? Palavra felizes, adjetivo. Vamos lá agora, número 10. As melhores conquistas vêm com esforço. Palavra em destaque, as. Vocês concordam comigo que esse as trata-se de um artigo? Com certeza. Lembra que eu disse quais são os artigos? O, a, os, as, um, uma, uns, umas. Olha o as ali. Então, logicamente, trata-se de um artigo, ok? Então, recapitulando. Número 1, palavra em destaque, pessoas. Classificação, substantivo. Número 2, palavra em destaque, estudava. Classificação, é um verbo. Número 3, palavra em destaque, o. Classificação, artigo. Número 4, palavra em destaque, logicamente, choveu, porque é a única. Classificação dela é um verbo. Número 5, palavra em destaque é amarelas. A classificação é um adjetivo. Número 6, palavrinha em destaque, a classificação dela é um verbo. Número 7, palavra em destaque, acredita. Classificação é um verbo. Número 8, palavra em destaque, ideia. Classificação é um substantivo. Número 9, palavra em destaque, felizes. Classificação, um adjetivo. E número 10, palavra em destaque, as. Classificação é um artigo. Agora vamos para a próxima questão. Vamos analisar as duas frases abaixo. Primeira frase, eu desenho um cão em meu caderno. Segunda frase, eu fiz um desenho em meu caderno. As palavras destacadas, a palavra destacada, no caso, é da mesma classe gramatical nas duas frases. Justifique. Pessoal, vou dar 2 segundinhos para vocês pensarem se é ou não é da mesma classe gramatical. Pessoal, olha só. Desenho. Eu estou desenhando. Eu desenho. Vocês concordam comigo que eu desenho trata-se de uma ação, a ação de desenhar? Eu estou desenhando. Eu desenho. Eu estou desenhando. Olha só, estou desenhando aqui. Desenhando. Então eu desenho. Ok? Eu desenho. É uma ação. Ok? E na segunda frase, eu fiz um desenho. Vocês concordam comigo que na segunda frase este desenho está tratando-se do nome daquela de algo que a gente faz com lápis ou com uma caneta ou com um pincel, faz e vai desenhando, etc e tal. É um nome, tudo bem? Se é um nome, é um substantivo. E na primeira frase, se é uma ação, é um verbo. Concordam comigo? Na primeira frase é um verbo, na segunda ação é um substantivo. Então, vocês precisam ter muito cuidado, que às vezes uma palavra ela pode ter mais de uma classificação, como esse exemplo. Desenho, ela pode ser verbo e pode ser substantivo, depende do contexto em que ela estiver inserida. Então, vocês precisam ter muito cuidado em relação a isso, tudo bem? Então, vamos colocar logicamente a resposta aqui, tudo bem? Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Então, pessoal, vocês precisam ter muito cuidado com isso. Às vezes uma única palavra ela pode ter mais de uma classificação, ok? Então, as palavras não são da mesma classificação. As palavras não são da mesma classe gramatical, ou seja, não se classificam da mesma forma. As palavras não são da mesma classe gramatical,
ok? Por que, pessoal? Porque na primeira frase é um verbo. A primeira frase é um verbo, ok? Já na segunda, na segunda é um substantivo, ok? Por que é um substantivo? Porque indica um nome. Porque é um nome de algo que a gente faz, como é lápis ou caneta, etc e tal. Já na primeira é um verbo, pois indica a ação de desenhar, ok? Então as palavras não são da mesma classe gramatical. Na primeira frase é um verbo e na segunda é um substantivo, ok? Então, pessoal, é isso, ok? Qualquer dúvida podem mandar nos comentários ou nas plataformas, fica a seu critério, ok? Então, é isso, pessoal. Finalizamos por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau.